pessoal, estamos de volta para poder iniciar o nosso conteúdo propriamente dito. Como eu já havia dito, meu nome é Suami e a disciplina que a gente está trabalhando é Estatística e Cálculos Farmacêuticos. O conteúdo que a gente vai abordar hoje é regras de 3, porcentagem, estatística básica e aí subdividindo em população e indivíduos, amostra e diferenciando a amostra representativa, variáveis discretas e variáveis contínuas. Iniciando por regra de 3. Bom, gente, regra de 3, o nome dá muita dica do que seja. É uma regra que a gente vai utilizar para fazer as contas, onde 3 números vão ser dados para a gente e a gente vai fazer o cálculo de um quarto número. Então essa é que é a ideia de fazer uma regra de 3. Vamos por um exemplo básico. Se a gente está tentando fazer uma obra e a gente tem um determinado quantidade de material para poder fazer essa construção, se por um acaso eu resolver aumentar a construção, qual é a lógica? Que aumente também a quantidade de material que eu vou precisar utilizar para poder fazer isso. Nessa proporção é que a gente vai fazer as contas da gente. Então, por exemplo, se por um acaso eu tiver que levantar um muro, e esse muro tiver 10 metros, eu posso dizer para vocês que eu vou utilizar 5 sacos de cimento. 5 sacos de cimento. Ora, se por um acaso, ao invés de querer que esse muro fique somente com 10 metros, vamos dizer que eu queira que ele fique com 20 metros agora. Isso significa que eu quero aumentar o tamanho do muro para 20 metros. O que é que vai acontecer? Eu vou precisar de mais sacos de cimento. Essa quantidade de sacos de cimento, a gente vai chamar isso de variável, de uma incógnita, alguma coisa que eu quero descobrir. Note que agora eu tenho 3 números. Eu tenho o tamanho original do muro, o tamanho final do muro, a quantidade inicial de sacos de cimento e agora eu quero descobrir qual é a quantidade final de sacos de cimento que eu preciso utilizar. Essa regra de 3, ela indica que existe uma relação de proporção entre o tamanho do muro e uma relação de proporção também entre os sacos de cimento. Para poder resolver essa conta, eu vou fazer a regra de 3. Então, eu vou dizer que 10 está para 20, assim como 5 vai estar para x. Para poder resolver, eu vou multiplicar de maneira cruzada. O pessoal chama de cruz-credo. Significa que a gente vai multiplicar esses dois valores e vai dividir por esse valor aqui. De maneira que a resolução vai ficar x vai ser igual, que é o número que eu quero descobrir, a quantidade de sacos de cimento, que vai ser 5 multiplicado por 20 e vou dividir por 10. Quando eu faço isso, eu descubro que x agora vai ser igual a 10 sacos. Como assim? 5 vezes 20 vai dar 100, que dividido por 10 vai dar 10. Então agora eu vou precisar de 10 sacos de cimento para poder calcular qual vai ser a quantidade para poder levantar um muro com 20 metros. Basicamente é isso que a gente faz como regra de 3. Se por um acaso a gente estiver fazendo a conta onde na realidade eu esteja com um recurso que ele vai impactar de maneira inversa, a maneira de resolver também vai ser inversa. Vamos lá. Se vocês notarem, o que é que aconteceu aqui? 10 para 20 houve um aumento. 5 para x normalmente vai ter um aumento. Então eu posso dizer que existe uma regra de 3 direta. Se por um acaso acontecer de, ao invés de estar me referindo à quantidade de sacos de cimento, se eu estiver falando de pedreiros que eu vou utilizar nessa obra, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que por um acaso, para fazer essa obra, eu preciso de 2 pedreiros. De 2 pedreiros. Ora, eu vou apagar aqui só para a gente entender. Continua acontecendo essa mesma relação entre 10 e 20, porém, eu preciso estar atento para a quantidade de pedreiros.
Se eu aumento a quantidade de pedreiros, tá certo? O que é que eu vou precisar? O que é que vai acontecer para poder fazer esse muro? Eu vou precisar aumentar também a quantidade de pedreiros. Então, observe, para 10 metros eu uso 2 pedreiros. Para 20 metros eu vou utilizar o quê? Aí a gente vai fazer a conta. Note que a única coisa que eu estou apagando é a quantidade de pedreiros. Mudou o que nessa hora? Nada, a não ser os pedreiros. Para construir 10 metros, 2 pedreiros. Para construir 20 metros, o que é que eu vou precisar? O dobro. Ou seja, 20 vezes 2 vai dar 40, dividido por 10 vai me dar 4 pedreiros. 4 pedreiros. Tá certo? Então, dessa maneira eu percebo que acontece um dobro da quantidade. Só que tem um outro porém. Se por um acaso eu quiser ver o que vai acontecer quando a quantidade de pedreiros faz com que, na realidade, a minha obra ela diminua o tempo. Então, gente, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar com os recursos de pedreiros em relação ao tamanho do muro que eu estiver trabalhando. Ora, imagine que agora eu vou trabalhar com uma coisa que é extremamente importante numa obra, que é justamente o tempo. Esse muro que eu quero trabalhar agora, ele tem 100 metros. E 100 metros eu utilizo 2 pedreiros. Mas note que agora ele vai demandar um dia. Ele vai demandar um dia para poder fazer essa obra. Imagine agora que eu, ao invés de trabalhar com 2 pedreiros, eu resolva trabalhar com 4 pedreiros. Um dia, gente, para poder ficar mais fácil, são 24 horas. 2 pedreiros para construir esse muro vai levar 24 horas. 4 pedreiros vão levar uma quantidade que eu ainda não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, não vai ser no mesmo tempo. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, a quantidade de horas vai diminuir. Então, para poder eu perceber isso, eu já entendo que essa sequência aqui, ela vai do maior para o menor seguindo essa setinha. Se por um acaso eu perceber o que está acontecendo aqui, o maior vai estar em cima, porque x vai ser menor do que 24 horas. Então a seta ela vai funcionar no sentido contrário. Repetindo, 2 pedreiros vão gastar 24 horas, 4 pedreiros vão gastar menos do que 24 horas. E é esse valor que eu quero descobrir. Esse daqui é menor, esse é maior. Esse é maior e esse é menor. O que é que eu estou percebendo é que a regra de 3 ela não está com as setas no mesmo sentido. Para poder resolver esse tipo de situação, onde o que acontece é o inverso, a gente vai ter que inverter um dos 2 termos para poder resolver. Então, essa forma de fazer, vou transformar essa situação da seguinte maneira. Eu vou colocar o 4 em cima, vou botar P somente para indicar que é pedreiro, vou botar o 2 embaixo, 2 pedreiros, e agora eu posso dizer que cresce desse jeito, do menor para o maior. E do lado de cá, eu boto do mesmo jeito, 24H para indicar horas, e aqui eu vou botar XH para indicar horas também. E a seta fica do mesmo jeito. Agora eu posso utilizar a regra de 3 do cruz credo, onde eu vou multiplicar esse daqui com esse daqui e vou dividir por esse. Então vai ficar 2 vezes 24 dividido por 4. Isso significa que a minha resposta, que é o x que eu quero descobrir, vai ser igual a 12. Ou seja, 12 horas, né, gente? 12 horas. Ou seja,
se eu tenho 2 pedreiros e eles gastam 24 horas, se eu dobrar a quantidade de pedreiros, a quantidade de horas vai cair pela metade, vai ficar 12 somente. Então essa é a maneira de eu resolver uma regra de 3 inversa. Eu descubro qual a seta que está indicando o crescimento do menor para o maior, do menor para o maior, inverto um dos termos para as setas ficarem no mesmo sentido e resolvo como se fosse uma regra de 3 normal. Então, gente, dando continuidade à regra de 3, a gente vai falar de percentagem. Mas, professor, que história é essa? Percentagem é uma coisa, a regra de 3 é outra. Isso é negativo. Percentagem é uma maneira que a gente vai utilizar para calcular como se fosse a regra de 3. A única diferença é que um dos 3 números que a gente utiliza é 100. Então, por exemplo, se eu quiser calcular 20% de alguma coisa, eu já estou dizendo que um dos números é 100, o outro é 20 e alguma coisa, que é o que eu quero descobrir, é o terceiro número e vou descobrir qual é o quarto número. Ou seja, percentagem ou porcentagem funciona igualzinho à regra de 3. Como é isso? Vamos dizer que eu receba um salário de R$5.000. R$5.000 é o meu salário. E eu quero descobrir quanto é 20% do meu salário. Tá certo? Então, eu posso dizer que o meu salário corresponde a um número 100. E é por isso que se chama porcentagem. Um dos números vai ser sempre 100. O outro número é 20. E agora eu quero descobrir quem é X. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, lembra da regra das setas? Aqui cresce de cá para cá. 20% vai ser menor, então vai crescer daqui para cá. Qual é o sentido das setas? Vai ser na mesma direção, ou seja, do menor para o maior. Isso significa que é uma regra de 3 direta. Se uma das setas estivesse ao contrário, seria a regra de 3 inversa. Aí a gente vai fazer pelo famoso método do cruz-credo. Eu vou fazer uma cruz, tá certo? Então, eu vou multiplicar esses 2 números e vou dividir por esse daqui que está cruzando com x. Como é que é isso? Vai ser, o valor de x que eu quero saber vai ser 5.000 vezes o 20 e vou dividir por 100. Tá certo? Então, como é que fica isso daí? Para facilitar a vida da gente, eu posso sair cortando zeros. Eu cortei 2 zeros aqui, corto 1 e corto 1 aqui. Sobrou 502 aqui. 500 vezes 2 vai me dar 1.000. Então, x vai ser igual a 1.000. E escrevendo isso, como a gente costuma ver no dia a dia, 20%, esse é o símbolo de percentagem, de 5.000 é igual a 1.000. Então é dessa maneira que a gente faz os cálculos de porcentagem. A gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente aprendeu calculando regra de 3. Regra de 3 e percentagem utilizam a mesma maneira de fazer as contas, certo? Com isso, essa parte inicial que a gente precisa ter de cálculos farmacêuticos, a gente mata e agora a gente vai entrar em estatística propriamente dita. A nossa estrutura de estatística inicia com estatística básica. São alguns conceitos que a gente precisa ter antes de entrar na estatística propriamente dita. Quais são esses conceitos? A gente vai falar de população e indivíduos, amostra e amostra representativa e as duas variáveis, discreta e variável contínua. Iniciando por população e indivíduo. Quando a gente fala de população, a gente tem ideia de pessoas. É um engano comum de acontecer em estatística ao fato da gente dizer população e achar que é somente pessoas. Não. População é justamente a quantidade de coisa que a gente está estudando. Então, se eu estou falando, por exemplo, de formiga, eu vou me referir à população de formigas em um formigueiro. Se eu estiver falando de abelhas, eu vou falar da população de abelhas. E pior, se eu estiver falando de cadeira, eu vou utilizar o termo população também para as cadeiras. Sendo que uma cadeira, uma abelha ou uma formiga é um indivíduo. Então, população é o conjunto total daquilo que a gente está estudando e indivíduos é justamente a unidade dessa população. A reunião de indivíduos vai formar uma população no total. Qual é a observação? É a amostra. Nem sempre a gente tem condição de trabalhar com a população inteira. Exemplo,
Se a gente estiver falando de eleição, ora, eu quero saber quais são as pessoas que querem votar em Neto, quais são as pessoas que querem votar em Rui Costa. A gente sabe que a população de Salvador beira hoje 2 milhões, que a população da Bahia como um todo beira 3 milhões. Eu não tenho condição de sair perguntando de um por um, numa pesquisa eleitoral, em quem é que a pessoa tem a intenção de votar. Para isso, ao invés de fazer a pesquisa com a população inteira, eu pego somente uma parte dessa população para poder fazer o meu estudo. E aí, essa parte é chamada de amostra. Se por um acaso eu quiser extrapolar o resultado que eu tive com aquela amostra, ou seja, eu juntei uma quantidade de pessoas e saí perguntando para elas em quem ela vai votar, se por um acaso eu não tiver cuidado na hora de selecionar, a resposta que eu tiver eu não posso extrapolar para a população de Salvador toda ou população da Bahia inteira. Por quê? Porque não vai corresponder à realidade. Para que a minha amostra corresponda à realidade, eu preciso ter uma amostra que seja representativa, ou seja, que ela represente de maneira fiel aquilo que acontece com a população toda. O que eu testar na amostra vai significar que acontece a mesma coisa com a população inteira. Ou seja, se eu quiser fazer uma pesquisa hoje com a polêmica que recentemente aconteceu com táxi e Uber, eu não posso de maneira nenhuma fazer a pesquisa ou somente com motoristas de táxi ou somente com motorista de Uber. Por quê? Neto jamais seria eleito se eu fizesse a pesquisa com o pessoal do Uber. Ao passo que se eu fizesse somente com os taxistas, do jeito como ele adotou uma postura defensiva um em relação ao outro, poderia acontecer dele não receber voto nenhum do taxista. Ou seja, a minha amostra tem que pegar pelo menos a mesma quantidade de motoristas de táxi e motoristas de aplicativo digital, os apps da vida. Com isso, se eu pegar a mesma quantidade, eu posso dizer que a pesquisa de intenção de voto para ele vai representar aquilo que a população de motoristas tem vontade de votar, tem a intenção de votar. Por que de motoristas? Porque do mesmo jeito que eu tenho motorista de aplicativo ou de táxi, eu vou ter que me preocupar com motorista de ônibus, com motorista do metrô, que hoje já está também sendo tem bastante impacto na nossa sociedade hoje, e todos os outros profissionais que por um acaso eu venha fazer a pesquisa, tá certo? Não somente profissionais, melhor dizendo, mas também toda a população. Então, vou ter que perguntar para a dona de casa, vou ter que perguntar para o pessoal nos hospitais, eu vou ter que perguntar para os estudantes de nível médio, estudantes de nível superior, todas as pessoas que eu tenha que, na realidade, pegar e que possam representar um determinado segmento da minha sociedade, para que, na hora que eu faça a minha pesquisa, dê a minha intenção de voto, eu tenho, então, uma amostra representativa. Por isso que quando a gente faz as pesquisas de eleições, são 2.000, 3.000 pessoas. Não dá para poder utilizar 3 milhões. Então, eu faço somente com essa quantidade pequena de pessoas, com essa amostra. Qual é o detalhe? O detalhe é que se por um acaso eu não tiver cuidado na hora de selecionar, o meu resultado vai ficar ruim. Ou seja, além da minha pesquisa, eu preciso me preocupar com uma coisa chamada erro. O erro em estatística, ele é aceitável dentro de uma determinada faixa, que a gente vai ver até como calcular esse erro mais à frente. Bom, além disso, eu preciso me preocupar também com as variáveis. Se eu estiver falando de pessoas, por exemplo, tá? Eu tenho uma preocupação do que se eu estiver, por exemplo, me perguntando qual é a quantidade de uma determinada coisa. Então, eu quero fazer uma pesquisa para saber qual é a quantidade de óleo que vem hoje nos litros de óleo. E deveria ter ou 500 ml ou 1 litro. Né? E aí, na hora de fazer a pesquisa, eu percebo que tem algumas marcas que fazem o favor de colocar no reservatório de 500 ml 490 ml. Tá? É lógico que isso é uma fraude. Então, na hora que eu for fazer a pesquisa estatística para verificar quais são as marcas que estão obedecendo o rigor da pesagem ou não, eu consigo verificar que esse valor pode ser dividido.
eu posso ter 500, 495, 490, ou seja, eu posso ter uma fração. Ao passo que se eu tiver, por exemplo, querendo saber qual é a quantidade média de cadeiras que eu preciso ter numa sala de aula, eu não posso ter fração. Não existe meia cadeira para poder colocar numa sala de aula. Então, eu só posso ter ou uma cadeira ou duas cadeiras, ou só posso ter um número inteiro. As variáveis que só permitem números inteiros são chamadas de variáveis discretas. As variáveis que permitem quebra, fração, são chamadas de variáveis contínuas. Ou seja, todo aquilo que tiver, por exemplo, pessoa, cadeira, animais, enfim, não permitem que haja um fracionamento, são chamadas de variáveis discretas. Aquelas como volume, em litros, ou peso, quantidade que a gente possa imaginar, a altura, qual é a altura média que permite eu fazer uma fração, dessas variáveis elas são chamadas de variáveis contínuas. Bom, com isso a gente termina o nosso conteúdo inicial que a gente precisava trabalhar. Na próxima aula a gente vai dar continuidade com estatística de posição e estatística de dispersão. E lembrem, eu tenho o Collaborate para entrar em contato com vocês quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia. Aguardo vocês lá.